Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast On Top. Hoje, nesse episódio, a gente entra num tema que está no centro das transformações do mercado, está todo mundo falando sobre isso. Sim, falaremos sobre inteligência artificial, só que sob um prisma diferente, original, que conversa totalmente com a estratégia do Top of Mind RH e com as preocupações das empresas que fornecem soluções, serviços e produtos para o mercado de recursos humanos. Esse recorte, que é específico, é estratégico, tem muito a ver com branding e tem muito a ver com a construção e percepção de marca, que é um tema de alto relevo para todas as empresas que estão indicadas ao Top of Mind RH e querem estar indicadas ao Top of Mind RH. E você sabe que aqui a gente tem sempre conversas de alto nível, é só gente de peso, a gente fala sobre muito sobre liderança e claro que a gente vai falar hoje com alguém de destaque, alguém que é referência no seu segmento. Tô falando sobre o Jaime Troiano, que é fundador e presidente do conselho da Troiano, uma das maiores referências em branding no Brasil. Jaime, tenho uma honra, um grande prazer em falar contigo hoje no nosso podcast. Igualmente, Daniel, acho que essa nossa proximidade que foi criada o ano passado, né? Acho que se Exato. estende por muito tempo, tem muito interesse recíproco entre nossas empresas. Acho que branding não é alguma coisa que começa da porta da rua para fora, né? Branding começa da porta da rua para dentro quando os colaboradores de uma empresa sabem o que é o peso, o significado, os princípios daquele crachá que ele carrega, quando carrega, né? No peito. Então, Sim. eu acho que a gente tem hoje uma visão de branding muito mais madura do que quem pensa em branding apenas da porta da rua para fora. Aliás, a gente vive repetindo aqui na empresa algumas frases, e uma delas é o seguinte: marca não é um tapume que esconde uma empresa. A marca revela o que ela é da porta da rua para dentro, né? É uma vitrine. Então, está próximo de um grande expert na área de recursos humanos, de quem atende empresas na área de recursos humanos, o próprio profissional de recursos humanos, para nós é o melhor dos mundos. Que maravilha, eu fico lisonjeado, obrigado pela participação mais uma vez, Jaime. E eu queria começar pelo fundamento, digamos assim, porque a gente sempre pensou, né, durante décadas, que construir marca era apenas, entre aspas, sobre significado, percepção, conexão, mas a gente está vivendo profundas transformações, né? Os algoritmos passaram a participar ativamente das nossas vidas, dos nossos dia a dia. Então, eu queria te perguntar, sobre essas transformações e a partir da ótica da inteligência artificial, que tem também transformado muito o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente se relaciona com o trabalho e como as empresas trabalham as suas marcas também, como é que você tem percebido que a IA tem transformado ou mudado a forma de fazer branding, ou se muda até o próprio conceito do que a gente entende por marca, por construção de marca? Tá. Então vamos lá. É um assunto muito explosivo, porque dependendo de como você trata a inteligência artificial hoje, vão falar que você é um cara jurássico que não entendeu nada do que está acontecendo, né? Se você simplesmente abençoar cegamente o uso da inteligência artificial, talvez você caia no erro oposto e seja muito redundante, repetitivo e pouco criativo. Aliás, é bom que nós estejamos fazendo isso em março de 2000 hoje é 25 de março de 2026. Há 3 anos para cá, eu acho que começou a haver uma preocupação um pouco mais equilibrada sobre até onde vai a importância, e é grande, sem dúvida nenhuma, da presença da inteligência artificial no mundo, nos negócios e, no caso particular, em branding. Então, acho que hoje a gente pode falar Uhum. de uma forma um pouco mais equilibrada sobre esse assunto, né? Eu sempre lembro de uma citação ou de uma história que aconteceu com o Platão, né, 2400 anos mais ou menos, que quando descobriu-se que aquilo que eles falavam e discutiam podia ser escrito, ele ficou indignado.
como que eu vou terceirizar aquilo que está na minha cabeça para o papel, né? Parece que eu perco o controle das coisas, o importante é o que está na minha então, é um paralelo histórico muito interessante, né? Quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente pensa isso, o quanto nós estamos sendo invadidos e roubados da nossa inteligência, tal, dependendo de como você usa. No caso de branding, o que eu acho é o seguinte, como em outras áreas, acho que inteligência artificial é muito importante para quem está preparado para fazer as perguntas corretas. Ela vive disso, né. Para essas pessoas, acho que a inteligência artificial é uma grande aliada, porque ela não abdica da tua inteligência, ela não deixa de lado aquilo que você tem de capacidade criativa quando você tem, né. Ela não faz nada por você na busca de um significado, isso está nas tuas mãos, né. O significado para uma marca depende muito da tua inteligência, ela não terceiriza a tua inteligência em última instância. Então eu diria que em branding, inteligência artificial é muito importante para quem está preparado para fazer as perguntas corretas, vamos simplificar assim. Maravilha, até porque a forma da gente interagir com a inteligência artificial é justamente através dessas perguntas, então faz todo sentido. Agora, acho que a grande competência daqui para frente é, de fato, entender como fazer essas perguntas da maneira mais assertiva, mais correta. E nesse sentido, Jaime, a IA também trouxe uma sensação de maior acessibilidade para as pessoas, né, uma coisa acesso para todo mundo, a democratização do conhecimento, da inteligência e tudo mais. Mas é isso mesmo, eu queria te perguntar se você entende que a IA democratiza ou meio que banaliza o branding, e quais são os riscos, digamos assim, de uma perda de identidade quando a gente meio que homogeneiza a lida com a inteligência artificial quando a gente trabalha mais. Sabe que a tua pergunta eu já contei metade da resposta, né. É, pelo seguinte, de fato, ela coloca nas nossas mãos tantas possibilidades de uso de recursos já existentes, que eu posso usar de uma forma plena, apenas considerando o seguinte: eu estou usando aquilo que já existe, e o LLM, o Large Language Model, né, aquilo em que se apoia o ChatGPT, por exemplo, no fundo é a Uhum. coleção integrada, muito bem integrada, inteligente, do investimento humano já feito antes, né. É disso que a gente se abastece, né. É uma forma de olhar para frente pelo espelho retrovisor. Agora, quando eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso às melhores oportunidades daquilo que já foi feito, né. Agora, a criatividade começa a partir daí, né. Uhum. Exemplo, sei com a Vivian que trabalha aqui, com a Daphne também que você conhece, e na área de design, por exemplo, que é uma ferramenta importante em branding, né. Uma delas me falou o seguinte: "Olha, Jaime, o bom gosto, a criatividade em design é anterior à ferramenta". Repito, olha, a ferramenta está aí, mas a forma de eu elocubrar, pensar, criar é anterior ao uso da ferramenta. Eu até me lembro muito de uma história pessoal. Eu tínhamos uma oficina na nossa casa, que era, vamos dizer assim, os olhos brilhavam no meu, ele era do meu pai, né, joias Uhum. da coroa, né. E eu usei todas as ferramentas, e eu era apaixonado por uma ferramenta, formão. E Uhum. ele falava: "Não, você não vai estudar não". Falei: "Por quê?". "Calma, espera", né. Até o dia que ele me ensinou a usar o formão, porque se eu usasse o formão errado, eu acabava com um pedaço de madeira que estava sendo trabalhado, né. Então nunca Uhum. mais me esqueci desse exemplo. Eu acho que por inteligência artificial, que é um grande formão, né, para talhar novas coisas, depende da capacidade sua de empunhar a ferramenta, ou como disse a Vivian, né, o bom gosto e a criatividade são anteriores ao uso da ferramenta. Então, eu acho que, ela pode banalizar, voltando para a tua pergunta, mas só para quem não está disposto a dar esse salto e parar para pensar um pouco mais além do que já existe. Boa, até porque quando bem usada, ela, na verdade, ela pode até potencializar,
essa construção de identidade da marca, eu imagino, e porque eu penso assim, se a IA consegue gerar textos, campanha, até mesmo logos, né, identidade visual de uma companhia, etc e tal, eh, esse elemento anterior que a sua equipe trouxe, que é o bom gosto, a criatividade, acho que tem muito a ver também com a originalidade. Eu queria te perguntar, é aí que reside também a originalidade? O fator humano ainda vai ser um diferencial quando a gente pensar em branding para o futuro? Olha, originalidade e origem são 2 palavras que têm a mesma raiz etimológica. E a gente sempre pensa que o seguinte: eu só consigo ser original na construção do gerenciamento de uma marca, enquanto eu me pautar por aquilo que é essencial na vida dela, na sua história, na sua essência, né. Se inteligência artificial pode me ajudar nessa hora, é me ajudar a recuperar elementos dessa essência que está dispersa pelo mundo, mas o salto seguinte de ser original tem que acontecer a partir dessa base essencial que ela tem desde a sua história inicial. Eu não vejo como você consegue ser um criativo em branding se você não tiver disposto a ser curioso, inquieto, criativo, bater cabeça, né, e aí você vai para frente. Ela é maravilhosa para potencializar aquilo que a gente é capaz de criar, né, não para nos substituir. Não é uma defesa de alguém que tem a minha idade contra as coisas novas. A gente sempre se defende das coisas novas, mas nesse caso não é isso. É apenas colocar no devido lugar o papel que ela tem. Perfeito. Até porque, Jaime, me parece que, o e aí você é um papa nesse assunto. Quando a gente fala em construção de marca, me parece que orientar essa construção, que não é um trabalho que tem data para terminar, né, é um trabalho que todo dia está acontecendo na própria cultura organizacional e tudo mais. Esse trabalho, me parece que ele precisa ser orientado por dados. Mas também ele tem uma carga de subjetividade, de criatividade, de espontaneidade que me parece que é muito caro para o sucesso dessa construção de marca. O que eu queria te perguntar, pensando especialmente porque a inteligência artificial, os algoritmos como um todo, eles são muito orientados por dados, dados, dados. Eu queria te perguntar se essa orientação forte para dados fortalece ou enfraquece uma conexão emocional com a marca, entre a marca e consumidor? Ótima pergunta. Eu acho que fortalece muito quando você tem nas mãos dados robustos, mas você tem na mão também, na cabeça, essa vontade de ir além da informação bruta. Tem uma frase, a gente Tá. aqui é cercado de frases, né, que ilustram o nosso pensamento, que é a seguinte: nós somos muitas vezes obesos de informação, mas anoréxicos de insights, sabe? Muita gente acha que a montanha de informações é importante e montanhas de informação não cospem ideias novas. Você precisa dessa curiosidade, dessa inquietude para, a partir da montanha de informações, daí sim tirar alguma coisa de novo. Fazendo uma comparação com a área de mineralogia, por exemplo, você pega um diamante, você pega a ganga, que é aquela matéria bruta que está em volta do diamante, até chegar no diamante, poder purificar e chegar numa peça valiosa, você tem que tirar muita coisa que não presta, né. Então, a montanha de informações que está à nossa disposição é algo maravilhoso, mas ela precisa dessa escavação, desse cuidado mineralógico, o nome que a gente queira dar, para chegar naquilo que é a preciosidade daquilo que está embaixo, que é um insight, que é valioso, que gera valor. Então, voltando para simplificando a tua resposta, ótimo, muita informação é importante. Agora, não se afogue nas informações, né, nos dados. Tire deles aquilo que de fato é fundamental. Boa. Agora eu queria te fazer uma pergunta mais um pouquinho mais da perspectiva pessoal sua em relação a toda essa transformação que está acontecendo.
inteligência artificial é algo relativamente novo, né, de 2 a 3 anos. Aliás, estava conversando com a minha esposa recentemente, falando, puxa, que ela estava me contando sobre o dia a dia dela. Ela falou: "Ah, eu fiquei uma tarde toda trocando lá com o ChatGPT, discutindo com ele e tal". E aí eu falei: "Você notou que como o jeito da gente trabalhar mudou, né? Há 2 anos, se você me falasse isso, eu ia te chamar de doido, tá? Pô, minha esposa tem Você ia ficar com ciúme, você ia ficar com você ia falar, e ia ficar com ciúme: e "Quem é esse cara?" e ainda ia ficar com ciúme. Agora, hoje não, hoje ela faz parte do dia a dia, essa troca tá imbricada no nosso cotidiano, mas eu queria te perguntar, como eu falei, de um prisma mais pessoal e com alguém que tem um currículo tão expressivo quanto o seu, como tem sido essa adaptação a esse cenário e como a Troiano tem se adaptado a esse cenário também? E o que que você enxerga de mais positivo, negativo e dicas para o nosso público em relação à utilização de IA na construção de marcas? Olha, nós temos sido muito, acho que cuidadosos e, ao mesmo tempo, determinados no uso de IA. A nossa empresa tem um posicionamento que é movido por 3 palavras: pulso, essência, potência. Quer dizer isso, nós sabemos que para construir marcas fortes, você precisa entender as pessoas profundamente, não o que elas dizem, mas o que elas sentem, né. Consumidor diz o que Hum. pensa, mas faz o que sente. E para isso, você precisa tomar o pulso do mercado e das pessoas que estão no mercado. Eu penso, por exemplo, em projetos em que eu já me envolvi com a turma de recursos humanos. Nossa senhora, conversar com eles, entender exatamente onde é que estão os problemas que a marca pode ajudá-los a melhorar a vida da empresa, é um negócio que é fundamental. Não dá para você dar um passo sem tomar o pulso. E do pulso eu vou para a essência. O que que é a essência? É identificar aquilo que a marca tem de único, para depois, com isso, gerar estratégias que gerem potência para os nossos clientes, gerem resultados, né. Então eu acho que, acima de tudo, a inteligência artificial é uma grande companheira, Daniel. Acho que eu posso usar essa expressão. É uma grande aliada do branding, uma grande companheira de viagem, né. Não podemos viver sem ela. Aqui dentro a gente usa isso para testar alternativas visuais, a gente usa para estudar dados que estão à disposição e partir deles a gente construir coisas novas. A gente está sendo invadido por inteligência artificial, mas estamos tomando muito cuidado de não perder o protagonismo nessas relações. É isso que basicamente eu acho que mostra. Ninguém aqui hoje deixa de, durante, não sei se é o caso da tua esposa, de ficar 3 horas conversando com a IA, mas muito tempo do dia baseado nisso, porque não dá mais para, com economia de tempo, etcétera, deixar de usar. Mas o americano sempre falava o seguinte: eu trabalhei em agências, você criava, há muito tempo atrás, criava uma campanha e o cara falava o seguinte: "Mas where is the beef?" A expressão americana, tá bom, tudo isso bonito, mas onde é que tá? Qual é, né? Então, e você vê outras vezes, né, sem isso não vai para frente, né. Você pega, por exemplo, por que que um cara criou alguma coisa que tenha grandiosidade como o primeiro sutiã da Valizer lá atrás, o Washington, saudoso Washington Oliveto, né, ou o Skol Desce Redondo, ou esse comercial famoso da Volkswagen, da Maria Rita, filha com a mãe Elis, rediviva no filme, né. Coisas inesquecíveis, né, coisas inesquecíveis. Mas isso porque a pessoa entrou na vida e nos sentimentos de alguém para captar o que que aquilo pode significar. E significado, internet perdão, a inteligência artificial não nos dá. Significado é fruto da nossa capacidade criativa, né. Fantástico, Jaime. Foi uma aula e, ao mesmo tempo, várias provocações importantes que você compartilhou com a gente hoje, com a nossa audiência. Queria te agradecer imensamente pela participação mais uma vez e desejar muito sucesso para você. Agradecer aqui também, junto à nossa audiência, pela parceria do Top of Mind RH com a Troiano, que está Legal. solidificado, tendo iniciado no final do ano passado. É uma parceria que nos enche de orgulho,
que também certamente vai enriquecer muito a oferta de conteúdos, eventos, dados para a nossa audiência. Eu tenho certeza que a gente vai construir muita coisa juntos ao longo desse ano. A gente já tá desenhando várias coisas juntos e eu tenho certeza que no momento oportuno a gente vai poder comunicar e contar todas essas novidades para a nossa audiência. Então, obrigado pela parceria, obrigado pela E participação só o e último, parabéns pelo nada, trabalho. só um último comentário, que o Por pessoal favor. de recursos humanos, das empresas fornecedoras de serviços saibam o quanto olhar para a marca como uma aliada, uma ferramenta de trabalho para desenvolver engajamento interno, orgulho motivacional, é fundamental, né. É isso que a gente tem sentido. Boa. E por isso que eu acho que a nossa relação, como diria o Humphrey Bogart no fim do Casablanca, eu gosto dessa frase do Humphrey Bogart, sabe, gente? Ô Daniel, acho que esse é o começo de uma bela amizade. Ah, no filme ele Boa. fala isso pro inspetor, né. É verdade, para o inspetor e melhor muito melhor do que "Nós sempre teremos Paris", né, essa frase é muito mais com olhos para o futuro, né. Boa, Daniel. Boa, Jaime, obrigado mais uma vez pela participação. É isso aí. Para você que nos ouviu, fica aqui o convite para refletir. A sua marca está usando IA para amplificar quem ela é? Ou está se deixando diluir por todo esse burburinho, por todo esse barulho, digamos assim, todo esse ruído, né? Continue acompanhando o On Top. Peço mais uma vez para você se inscrever nas plataformas de aplicativo que você utilizar. Você pode utilizar o Spotify, o Apple Podcast, pode estar assistindo a gente pelo YouTube. Onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo a gente, fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed do podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer logo na página inicial do aplicativo, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado a cada 2 semanas, de 15 em 15 dias, a gente tem esse encontro marcado. E também deixo aqui o convite para você seguir o Top of Mind de RH nas redes sociais, nós estamos praticamente em todas elas, principalmente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, e também para acessar topofminddrh.com.br, porque lá você vai poder acompanhar todas as novidades do Top, e também, se você for profissional de recursos humanos, pode se inscrever para votar na primeira fase do Top, que está aberta agora. Seu voto pode fazer toda a diferença para as empresas que estão concorrendo. Nesse momento a gente está naquela fase de indicação, que é a primeira fase, Top of Mind puro, digamos assim, em que você entra lá e coloca, imputa, né, os dados das empresas e profissionais mais lembrados por você em cada uma das nossas categorias. Tá bom? Recados dados, agradeço mais uma vez pela audiência, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até mais.